Satanás não quer apenas acabar com o seu casamento. Ele quer acabar com sua fé, com sua família, com gerações inteiras, e o divórcio é apenas a porta de entrada. O que poucos percebem é que o divórcio, na visão espiritual, não é só o fim de uma aliança conjugal. Ele é o início de uma fragmentação profunda que atinge muito mais do que duas pessoas que decidiram se separar. Porque enquanto muitos enxergam o divórcio como uma decisão difícil, inevitável, ou o melhor a se fazer, no mundo espiritual ele é frequentemente o resultado de um processo de corrosão invisível. Um plano arquitetado pelo inimigo com astúcia e paciência. Satanás não tem pressa. Ele começa com distanciamentos pequenos, com a falta de oração em casal, com o excesso de ocupações, com a frieza emocional que vai se instalando como ferrugem em algo que antes era sagrado. E quando os corações estão distraídos e os olhos já não se voltam mais a Deus, ele lança sua proposta mais covarde. Acabe com isso, cada um segue sua vida, você merece ser feliz. Mas o que parece liberdade, muitas vezes é só o início de uma cadeia invisível. Porque o divórcio não destrói apenas um contrato social. Ele destrói memórias, enfraquece filhos, abala ministérios, lança dúvidas sobre Deus, abre portas para traumas e feridas espirituais que demoram anos para serem curadas. Se forem. E o mais grave, grande parte da igreja tem adotado um discurso de silêncio ou conveniência. Alguns preferem não se posicionar. Outros espiritualizam tudo. Outros ainda banalizam o que Jesus claramente tratou com seriedade. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas o que acontece quando o próprio homem, com o aval da cultura, da opinião pública e da conveniência emocional, decide rasgar essa união sagrada? É disso que vamos falar neste vídeo. Prepare o coração, porque o que vem a seguir é forte e vai te fazer repensar tudo o que você já ouviu sobre casamento, divórcio e batalha espiritual. Satanás é especialista em romper o que Deus instituiu como base da sociedade, o casamento. E sabe por quê? Porque ele sabe que, quando um lar é destruído, os efeitos colaterais atingem áreas que ninguém vê, mas que Deus valoriza profundamente. Um divórcio nunca acontece do nada. Ele é o final de uma sequência de concessões espirituais. O inimigo começa minando o perdão. Depois, ataca a comunicação. Em seguida, rouba o tempo juntos. Torna a vida a dois insuportável e pronto. O vínculo espiritual se rompe antes mesmo da separação no papel. O resultado? Traumas emocionais, mágoas carregadas por anos, filhos confusos, vendo o que era para ser sagrado se tornar campo de guerra. E tudo isso vira terreno fértil para frieza espiritual, afastamento de Deus e, muitas vezes, apostasia da fé. Satanás não quer só que um casamento acabe, ele quer destruir o conceito de aliança dentro de você. Ele quer que você perca a esperança na restauração. Que acredite que é tarde demais, que amor é irrelevante, fidelidade é bobagem e compromisso, uma prisão quando são fundamentos do reino. E o que torna isso ainda mais perigoso é o silêncio da igreja. Pregadores evitam esse assunto. Uns têm medo de parecer insensíveis. Outros estão tão feridos ou presos a essa realidade que já não têm autoridade para ensinar. E assim, o povo perece. Lares seguem sendo destruídos. Gerações quebradas. E a palavra, que deveria ser escudo, vira pano de fundo de discursos motivacionais. Deus não tem prazer no divórcio. E não é por legalismo, é por amor. Porque ele sabe o estrago espiritual que isso faz. Sabe como afeta sua identidade, fé, visão de futuro, chamado até sua saúde emocional e física. Enquanto isso, o inferno aplaude. Porque cada divórcio não tratado espiritualmente é uma vitória estratégica nas trevas. Mas a boa notícia é, não importa o tamanho da rachadura, Deus ainda pode restaurar. Pouca gente fala, mas existe uma maldição silenciosa que o divórcio deixa, a repetição. O que começa com uma crise entre duas pessoas, vira um ciclo que se repete geração após geração. Pais se separam, filhos crescem com uma visão distorcida do amor e reproduzem os mesmos padrões quebrados. Isso não é só emocional, é espiritual. O inimigo planta raízes de rejeição, medo, desconfiança e carência
que sabotam futuros relacionamentos. A ausência dos pais, os traumas das brigas, a ideia de que casamento é descartável. Tudo isso fere e molda uma geração ferida. Muitas famílias têm histórico de separações em série. Às vezes o avô foi infiel, o pai se divorciou, os filhos não mantêm um relacionamento. Não é coincidência. É uma estrutura de destruição familiar que só para quando é quebrada espiritualmente. E o mais alarmante, muitos cristãos estão naturalizando isso. Ouviram tanto que é melhor se separar do que viver infeliz, que passaram a ver o divórcio como solução. Mas ninguém fala da cura espiritual necessária depois. Ninguém ensina a restaurar a alma, a perdoar de verdade, a vencer traumas. A separação vira fuga, não cura. Deus não quer que você apenas siga em frente. Ele quer curar você por dentro, romper o ciclo. Isso começa com consciência espiritual, arrependimento verdadeiro e decisão de fazer diferente. Se você foi afetado por um divórcio como filho ou cônjuge, saiba, você não precisa carregar isso. Em Cristo, toda maldição pode ser quebrada, toda dor pode ser curada, todo ciclo pode ser interrompido. E isso nos leva à próxima parte. O poder da restauração quando Deus decide reescrever a história. A graça de Deus não se limita à salvação. Ela alcança lares quebrados, corações partidos e alianças desfeitas. E talvez essa seja a verdade que muitos esquecem no meio do caos. Deus ainda restaura. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o casamento virou pó. Mesmo quando as palavras já feriram demais. E o amor parece ter morrido. Sabe por quê? Porque restauração não é uma questão de merecimento. É uma questão de rendição. E o nosso Deus é especialista em recomeços. Ele não ignora a dor, ele entra nela. Ele não apaga a história, ele transforma a história. Quantos casamentos foram reconstruídos sobre os escombros? Quantas alianças foram restauradas depois de traições, friezas, abandonos e separações? Não por força humana, mas porque alguém decidiu colocar tudo mesmo no altar. Não há caos que Deus não consiga redimir quando encontra um coração quebrantado. E aqui está algo forte. Às vezes, o plano de Deus não é salvar o casamento, é salvar as pessoas que foram destruídas por ele. Existem relações que já se tornaram abusivas, destrutivas, perigosas. E nesses casos, a prioridade de Deus é libertar e curar. Mas mesmo nesses contextos, o poder da restauração continua de pé. Não necessariamente para a reconciliação conjugal, mas para a restauração da identidade, da dignidade, da fé, da história. O problema é que muitas igrejas ou abafam tudo, ou jogam culpa. Ignoram o sofrimento silencioso de quem ficou para trás. Julgam quem está em processo de cura. Mas Jesus não faz isso. Jesus toca, acolhe, cura, recomeça. Ele diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Seja você alguém que se divorciou, foi traído, está no meio de um casamento em crise, ou cresceu vendo o lar se desintegrar. Não aceite essa dor como parte permanente da sua identidade. Ela pode ter feito parte da sua história, mas não precisa ser o capítulo final. Em Cristo você pode escrever novos capítulos, com mais verdade, mais cura, mais presença de Deus. E é exatamente sobre isso que falaremos na parte final. O papel da igreja nesse cenário e o silêncio que tem custado caro demais. Agora a gente precisa encarar uma das verdades mais duras. O silêncio da igreja. Um silêncio que não ensina, não acolhe e ainda julga. E sabe o que isso faz? Não apenas ignora, a dor multiplica ela. Enquanto casamentos desabam, muitos púlpitos seguem calados. Pessoas imploram por ajuda em silêncio, mas recebem culpa e exclusão quando o divórcio acontece. Mas Jesus nunca agiu assim. Ele acolheu a mulher samaritana, restaurou os rejeitados e nos mostrou o que é graça. Infelizmente, muitos que falam em nome dele esqueceram do coração dele. A igreja precisa acordar. O divórcio não é um tabu, é um campo de batalha espiritual. E precisamos entrar nele com amor, sabedoria e restauração, não com condenação. Se você está vivendo isso, seja na dor, na culpa ou na reconstrução,
Ouça com atenção. Você não é o seu erro. Você é filho. Você é filha. E Deus ainda tem planos para sua vida. E se você precisa de direção, cura e profundidade na sua caminhada, conheça o Formação de Discípulos, um treinamento bíblico e transformador para quem cansou da superficialidade e quer viver a fé de verdade. O link está na descrição. Se inscreve no canal também, aqui a gente fala o que precisa ser dito, com verdade e com a palavra. Nos vemos no próximo vídeo, ou dentro do Formação de Discípulos.